E aí galera, salve salve, espero que vocês estejam bem, para que a gente possa dar andamento no tema 9, né? Continuando o tema 9. Lembrando que eu comentei com vocês que, devido à complexidade do tema, nós dividiríamos o tema em duas partes. Então, na primeira parte, a gente viu a questão mais da repressão mesmo, de como a ditadura se formou, questão referente ao golpe militar também, como ele aconteceu e como a ditadura foi se moldando, né, inicialmente, dando ênfase também ao AI-5, né, que nós comentamos. Então, seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho agora sobre essa, esse aumento, né, esse recrudescimento, como chamamos normalmente nos estudos de história sobre a ditadura civil-militar brasileira, que ocorreu, né, esse momento mais extremo da ditadura com o governo Médici, como diz aqui no primeiro tópico, né, de 69 a 73. E aqui seguindo né, sobre o Médici, no momento dele, o governo do Médici foi apelidado de Anos de Chumbo, justamente fazendo referência ao chumbo, né, da bala, porque foi o momento em que a ditadura alcançou, né, o nível mais extremo de censura, de investigações, de prisões, torturas, de sequestros, de desaparecimentos, de exílios também, que o exílio é, né, enviar forçosamente, né, de maneira forçada alguém para fora do país. E a população, né, boa parte da população percebendo esse aumento da, da repressão e da violência do regime ditatorial aqui no Brasil, percebeu que não bastaria somente observar e esperar aquele momento passar, que era importante agir contra aquele governo, né? Contra essa ditadura que se tornava cada vez mais repressiva, opressiva e violenta. Então, alguns grupos de oposição, né, aumentaram as suas ações contra o governo da ditadura militar aqui, civil-militar no Brasil. Então, alguns desses grupos, por exemplo, os grupos de guerrilha armada, como diz aqui no primeiro tópico, e eles existiram em várias partes do país, né? Desde São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Que eram as principais cidades do país, até mesmo a parte rural, por exemplo, Tocantins, Bahia, então, interior, né, desses estados. Então a gente pode perceber que foi uma luta que ela se espalhou pelo país inteiro. Então ia desde o sul do país até o norte, de leste a oeste, porque eram grupos de fato muito descontentes com o governo e perceberam que a, como o governo usava de muita força, de muita violência, né, a armada, eles também deveriam, né, na ideia deles, responder de forma armada, de forma mais radical contra esse governo. Então, esses grupos de guerrilha armada, né, normalmente eram formados por jovens de esquerda, né, especialmente comunistas e socialistas, mas também tinha democratas, né, que não chegavam a ser de esquerda, porém na minoria. A gente teve até membros da Igreja Católica que participaram também, que ajudaram esses grupos de guerrilha armada. Então, era algo que, né, ultrapassava o limite da esquerda, mas sim acabava juntando pessoas que queriam unir forças e esforços para combater e derrubar a ditadura. E normalmente quais eram os métodos que eles usavam? Assaltar bancos para poder ter dinheiro para financiar, né, a luta armada e sequestrar embaixadores estrangeiros. Para quê? Os embaixadores eles serviam como troca, como moeda de troca, né, que a gente diz popularmente na gíria, porque haviam os presos políticos, né, companheiros de luta, enfim, desses guerrilheiros de luta armada que eram presos. E aí qual que era a questão? Sequestrando o embaixador estrangeiro, se propunha ao governo militar, né, que houvesse a troca. Então, esses grupos liberavam esse embaixador estrangeiro sequestrado e recebiam, né, a liberdade de diversos companheiros de luta. E, obviamente, né, de acordo com a importância do país ao qual pertencia esse embaixador estrangeiro, o número de
presos políticos liberados era maior. Então, por exemplo, houve, em um determinado momento, o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, o país mais importante do mundo. Então, obviamente, né, conseguiu-se a liberação de mais presos políticos do que quando se sequestraram embaixadores de outros países, como por exemplo da Suíça, que conseguiu-se também liberação de presos políticos, porém, devido à importância maior dos Estados Unidos em relação à Suíça, foi um número menor de presos políticos, certo? Inclusive, um grupo muito forte, né, muito importante naquele momento, foi a ALN, Aliança Libertadora Nacional, que o Carlos Marighella era líder, que acabou sendo assassinado, inclusive, também pelo regime militar, né? Então a gente teve vários grupos. A gente tinha a Vanguarda Revolucionária, né? Então, ou diversos grupos, né? Se agora a gente for comentar, a gente fica praticamente a aula inteira falando sobre os nomes, né? Mas diversos grupos participavam dessa luta armada aí contra o governo, certo? Então, seguindo aqui, a gente teve também outras formas de se combater, de se mostrar oposição ao governo militar na época. Então, por exemplo, através das músicas, né, de diversos cantores e cantoras que foram perseguidos pela ditadura, né? Porque justamente questionavam o governo militar, a ditadura, o capitalismo, os costumes, né, conservadores que eram impostos pelo regime militar naquele momento. Então a gente teve nomes extremamente importantes, como por exemplo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, que o Caetano e o Gil foram presos, inclusive, e depois exilados do país, porque o governo militar ele escolhia a forma de combater esses opositores. Então, por exemplo, né, Caetano Veloso, Gilberto Gil eram extremamente conhecidos e já eram muito apreciados, já tinham muitos fãs. Então, você torturar, por exemplo, os dois não seria algo inteligente, porque daria muita repercussão negativa para o governo. Então, se torturavam geralmente pessoas menos conhecidas, né, de menor repercussão, de menor alcance para o povo, né, para a sociedade. E, inclusive, né, um caso, né, o Chico Buarque, ele mandava as músicas, né, para censura e só por ter a assinatura do Chico Buarque elas já eram rechaçadas, enfim, já não eram aceitas. E percebendo, né, que o nome dele já estava muito visado negativamente, o que o Chico Buarque fez? Ele começou a adotar um pseudônimo, né, um outro apelido que era Julinho da Adelaide. E começou a enviar músicas. E ele percebeu que como Julinho da Adelaide, as músicas acabavam passando. Porque a ditadura tinha uma questão de não esperteza, podemos colocar assim, de desinteligência, né? Porque se a letra não fosse explícita na crítica, normalmente os membros, né, os censores, aqueles que eram que faziam esse trabalho de separar aquilo que poderia ser divulgado, lançado ou não, não conseguiam perceber. Então, como o Julinho da Adelaide, várias músicas passaram do Chico Buarque, sem saberem que era do Chico Buarque. Então, eu vou, né, citar algumas para vocês, né, depois, eu vou deixar como forma de estudo também sobre o tema, para que vocês possam escutar a música, independente se gostar ou não de MPB, ah, não, eu gosto de outro estilo de música, gosto de rap, de funk, de rock, enfim. Isso não é o mais importante. O mais importante é a gente perceber a mensagem e como essa mensagem foi extremamente importante na época para chegar até as pessoas e gerar esse questionamento, esse combate contra a ditadura, né? Isso é o mais importante, independente de gosto e de preferência musical, certo? Bem, aqui acabou sendo um erro de digitação, né? Seriam os estudantes, né? Mas eu já estou adiantando, né? Observando esse pequeno erro. Também foram de extrema importância, porque foram os primeiros que começaram a luta contra a ditadura. Então, assim que a ditadura assumiu, os militares, né, perceberam o perigo que os estudantes representavam para o governo militar
e já começaram a atacar centros acadêmicos, né, sedes estudantis Brasil afora, começaram a incendiar, inclusive, nessas sedes, prender, a matar estudantes, porque os estudantes eles participavam de diversas maneiras. Então, fossem protestando nas ruas, né, participando ou organizando passeatas contra o governo. Vários compuseram grupos de luta armada, então eles escreviam, compunham, acabavam panfletando contra a ditadura. Então, vários deles publicaram contra a ditadura. Então, eles participaram desde o início até o fim de diversas maneiras na luta contra a ditadura. Então, por isso que os estudantes, né, organizados eram extremamente nocivos, né, perigosos para a ditadura militar e foram muito combatidos, né? A UNE, União Nacional dos Estudantes, foi uma instituição, né, muito importante para a organização desses estudantes e também foi severamente combatida, né? Já no finalzinho da ditadura, em 1982, surgiu uma campanha, né, diretas já chamada, que queria, né, que defendia justamente a realização de eleições diretas para presidente. Ou seja, eleições diretas como nós temos hoje em dia, quando o povo participa e vota, né, porque até então os presidentes, né, governadores, enfim, eram escolhidos pelo colégio eleitoral militar. Então, né, como qualquer ditadura, não havia eleições. E essa campanha diretas já, ela foi extremamente importante e de muita, né, de enorme repercussão justamente pelo tipo de pessoa que ela juntou. Então os comícios eram enormes, né, de ter cerca de 3, 4, 5 milhões de pessoas, né, como chegou a ter. Justamente porque tinha cantores famosos, né, como eu falei, Gilberto Gil, Caetano Veloso, quando voltaram para o Brasil, e outros mais, né, contrários à ditadura, que participavam desses comícios aí políticos, que acabavam sendo culturais também, diversos atores e atrizes muito importantes, principalmente da Rede Globo, porque hoje em dia, né, as novelas, podemos dizer, elas ainda têm muito alcance, porém acabou diminuindo, né, que a gente tem a internet, enfim, tem os serviços de streaming aí, né, Netflix principalmente, que as pessoas têm outras opções, mas nos anos 80 não. Além do rádio, obviamente, né, não tinha outra opção. Então as novelas da Globo tinham um alcance, tinham uma audiência ainda muito maiores dos que daquele nível que elas ainda têm hoje. Então, né, esses atores e atrizes eram de extrema importância na luta contra a ditadura. E justamente porque as pessoas viam nesses cantores, né, artistas, atrizes, atores, pessoas de importância, de influência, que tinham bastante interferência na decisão, né, na consciência das pessoas. E, obviamente, né, por estarmos no Brasil, os jogadores de futebol foram extremamente importantes. Então, muitos, né, jogadores de futebol participavam das campanhas diretas já, dos comícios, e nós tínhamos, né, jogadores aqui em São Paulo, né, principalmente, né, do São Paulo, do Palmeiras, né, do São Paulo, no momento eu não vou lembrar de nenhum, mas o Palmeiras tinha o Ademir da Guia, que na época era muito ídolo do Palmeiras. Porém, né, especialmente o Corinthians foi muito importante nesse contexto, né? A gente tinha o Casagrande, que hoje em dia é comentarista lá da TV Globo, né? Nos jogos de futebol transmitidos pela Globo. O irmão dele, o Sócrates, que era o que mais participava, o mais atuante, inclusive, né? Que era médico de formação. E Vladimir também, que era um lateral muito importante, que inclusive no Corinthians, né, surgiu nos anos 80 um movimento de democracia corintiana, que era para lutar justamente, né, não só contra a ditadura militar, mas contra a forma de controle que se tinha no futebol no país, que era reflexo do regime militar da ditadura, obviamente. Então, no regime militar, você ter qualquer coisa que se chamasse democracia já era muito afrontoso, né? Muito crítico ao governo. Então, a campanha direta já foi extremamente importante pelo alcance que ela teve. E por mais que em 1985 não tenha ocorrido uma eleição direta,
na qual o povo pudesse escolher o presidente, é importante salientar que o presidente escolhido pelo Colégio Eleitoral Militar foi um presidente civil, quer dizer, alguém comum, que não era militar, que era o Tancredo Neves, que era um deputado. Então, por mais que a Diretas Já não tenha conseguido, né, diretamente em 85 que houvesse uma eleição direta, ela conseguiu que houvesse, no caso, a eleição, né, a escolha, mesmo que de forma indireta pelo colégio eleitoral, de um civil. Porém, né, o Tancredo Neves, como diz aqui, ele morreu, né, acabou falecendo antes de chegar ao poder como presidente, e aí o vice, né, o José Sarney, assumiu. E durante o governo do Sarney, em 1988, foi aprovada a Constituição, que é chamada, né, de Constituição de 1988, que é usada até hoje, inclusive, né? Então, é a nossa Constituição atual, que ela serviu para apagar, né, esses rastros, esses resquícios, né, esses restos de ditadura e trouxe os princípios democráticos para o nosso país. Então, no ano seguinte, já em 1989, ocorreu a primeira eleição direta após a ditadura, em que as pessoas puderam votar, né, nos governadores, presidentes, puderam escolher diretamente. Então trouxe também as liberdades de volta, né, os direitos básicos de liberdade de expressão, de ir e vir, de associação, que a gente comentou que foi bastante combatido, né, na ditadura, a gente comentou sobre isso na primeira aula. Então, por mais que na prática essa Constituição nem sempre se concretize, né, ocorra da forma que a gente quer, é muito importante na teoria, né, ter esse documento. Porque além de ser uma Constituição democrática, ela é uma Constituição cidadã, porque ela foi elaborada por pessoas, né, de vários segmentos da sociedade brasileira. Então, desde deputados, senadores, a população pôde participar. Então, ela foi construída de fato pelos cidadãos de forma democrática. Ao contrário da antiga Constituição, que era totalmente ditatorial. Então, por mais que, principalmente nas ações da polícia, né, a gente veja muita violência até hoje, que lembre até a questão da ditadura, é muito importante e muito melhor ter uma Constituição desse tipo, democrática e cidadã, que garante os direitos que nós todos temos hoje, felizmente. Beleza, galera? Então, nos vemos nas próximas aulas. Havendo dúvidas, continue me enviando e tamo juntão nessa. Até mais, valeu, tchau, tchau.